Em tempos de adultos infantis, nós nos levantamos como uma voz que chama as ovelhas de Jesus a amadurecer. Como cristãos, que tipo de ouvidos nós temos? A quem nós temos dado nossos ouvidos? Ouvir é diferente de escutar. Escutamos muito e ouvimos muito pouco. Porque quem ouve, de fato obedece. Maturidade não é o tempo que você viveu, é o que você aprendeu enquanto vivia. Tem um montão de gente velha de cabelo branco que é um neném. Ouvidos maduros, fala madura. Tiago diz: todos devemos estar prontos para ouvir, mas tardio para falar. A nossa fala tem revelado maturidade cristã. E aí entra uma frase do pra maduro. Mais importante do que a velocidade que você anda é a direção, mano. E a prova da imaturidade é o seguinte: não termina nada que começa, não tem estrutura para ouvir não. Temperamento maduro, modo de ser ou agir. Seu modo de agir pode revelar Jesus ou não. As oportunidades estão sendo entregues pra gente em lugares, cara, que as pessoas imaturas nunca vão acreditar que estão. Um deles são os lugares que a gente aprendeu a chamar de crise, mas a Bíblia chama de bênção. O maduro vê oportunidade na crise, o imaturo fala: Deus está me provando. 2023 chegou nos propondo uma busca por maturidade. Recebemos uma palavra, uma direção de Deus para dar norte ao nosso ano. Amadureçam. Um batismo de maturidade nos alcançava e começava ali uma igreja disposta a perseguir por isso. Porque ser uma igreja relevante necessariamente passa por sermos uma igreja madura. Precisamos estar prontos, e estar pronto é sinônimo de estar maduro. Em Efésios 4,13, Paulo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Como igreja de Jesus, nós perseguiremos essa medida. Desse altar sairão palavras que nos conduzirão ao crescimento necessário, que nos habilite a receber tudo aquilo que o céu tem a nos entregar. E agora, abrimos a temporada dos domingos de maturidade. E desse trilho não pretendemos sair, até que todos cheguem. E aí, bora crescer? Glória a Deus, aplauda o Senhor aí, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. No livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Versículo 4. Glória a Jesus. Nós estamos na estação da maturidade. Nós começamos a estação da maturidade. E nessa estação da maturidade nós fomos ministrados pela vida do nosso pastor. No pastoral. Quem participou do pastoral aí? E fomos profundamente ministrados pela vida do nosso pastor, onde ele falou sobre ouvidos maduros, fala madura e temperamento maduro. Depois fomos ministrados pela vida do Newton Júnior, a vida do pastor Newton Júnior, onde ele falou a primeira semana, ele falou sobre 4 marcas do imaturo. E na semana passada ele falou sobre as marcas do maduro. E eu quero continuar nessa mesma linha, eu quero continuar nessa mesma ligação, falando sobre maturidade. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Vou repetir.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir o quê? Você não está lendo? Para destruir o quê? Para destruir fortalezas. Feche seus olhos aí nessa noite. Coloque a mão nos seus ouvidos. Senhor, em nome de Jesus, nós te rendemos graça nessa noite. Senhor, nós te rendemos graça, Senhor, porque nós entendemos que não tinha lugar melhor para estar, que não fosse a tua casa, que não fosse a tua presença. Por isso, Senhor, nós nos reunimos nessa noite para ouvir o Senhor falar conosco. Fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que nós desejamos ouvir, mas aquilo que teu Espírito, ó Deus, deseja falar em nossos corações. Fala conosco, Espírito Santo, porque os nossos ouvidos estão abertos para ouvir a tua voz. Fala conosco, Espírito Santo, porque o nosso coração já está aberto para ouvir o Senhor falar conosco. Ah, Senhor, fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos, não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que nós precisamos. Que toda fortaleza do inferno seja despedaçado em nome de Jesus. Que todo muro que o diabo tem construído para esse irmão, para essa irmã não ouvir a tua palavra, seja quebrado agora pelo poder da oração. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e você diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. A vida cristã, ela não é um parque de diversões. A vida cristã é um campo de batalha. Paulo vai dizer que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 14, Paulo vai nos falar quais são as nossas armas para destruir as fortalezas do inferno. A primeira arma que Paulo ele vai dizer que as nossas armas para destruir as fortalezas do inferno, Paulo ele vai falar sobre o cinto da verdade. Nós precisamos estar cercados pela verdade. A segunda arma que Paulo ele vai falar para destruir as fortalezas do inferno, ele vai falar que nós precisamos estar vestidos com a couraça da justiça. Enquanto os homens estão vestidos de injustiça, nós nos vestimos de justiça. Justiça não é fazer maldade, não é fazer crueldade, não é pegar em armas em nome de Deus. Estar vestido com a couraça da justiça é ser justo, é ser correto. A terceira arma que Paulo ele vai falar para destruir as fortalezas do inferno, ele vai dizer que os nossos pés eles precisam estar calçados com o evangelho da paz. Ele vai falar sobre o escudo da fé, ele vai falar sobre o capacete da salvação, que a gente precisa ter uma mente de salvo, uma mente de Cristo. Paulo ele vai falar sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As nossas armas são armas que constroem em vez de destruir. As nossas armas são armas que dão vida em vez de matar. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas do inferno. Nenhuma arma humana é capaz de destruir as fortalezas do inferno, mas a nossa arma é capaz. A nossa arma é poderosa em Deus para destruir todo falso ensino. As nossas armas são poderosas em Deus para quebrar toda a resistência do inferno. Ah, meu irmão, a nossa arma é poderosa em Deus para destruir toda a fortaleza do inferno. Quando nós temos o pleno conhecimento de quem Cristo é, nós alcançamos a maturidade cristã. Então, qual é a luta do inferno? A luta do inferno não é para que você não venha à igreja. A luta do inferno é para que você não receba conhecimento. Porque o diabo sabe que se você tiver o pleno conhecimento de quem Cristo é, meu irmão, não tem fortalezas do inferno que mantém de pé diante de você. O diabo sabe que se você tiver o pleno conhecimento de quem Cristo é, meu irmão,
você não é levado pelo vento de falsas doutrinas, de falsos ensinos. O diabo sabe que se você tiver o pleno conhecimento de quem Cristo é, toda resistência ela cai ao chão. Então qual é a estratégia do diabo? A estratégia do diabo é isolar você do ambiente de vida e te colocar no ambiente de morte. Qual é a estratégia do diabo? É isolar você de pessoas maduras e te colocar cercado de pessoas imaturas. Qual é a estratégia do diabo? É isolar você onde há a palavra de Deus, onde há a voz de Deus, para te colocar no ambiente onde você ouve a voz do diabo. A primeira coisa que eu quero destacar aqui: não fique isolado, porque isso pode prejudicar o seu futuro. Diga para essa pessoa que está do seu lado: não fique isolado, porque isso pode prejudicar o seu futuro. Aqui na Vinde a gente tem uma frase que diz: o diabo isola para bater. Todas as vezes que o diabo ele quiser acabar com o teu ministério, todas as vezes que o diabo quiser acabar com a sua família, todas as vezes que o diabo quiser acabar com a sua vida, pode ter certeza, ele vai te isolar. Como eu tenho visto o diabo isolando pessoas, como tenho visto o diabo isolando pessoas e construindo muros, construindo fortalezas, construindo ideias, construindo pensamentos, para que a palavra de Deus não chegue, para que a palavra de Deus não entre. As pessoas estão surdas, você fala uma coisa, mas o diabo constrói outra. Você fala uma coisa, mas elas entendem outras. Quantas pessoas que eu vi o diabo arrancar da Vinde, porque o diabo construiu ideias, pensamentos que tiraram essas pessoas da Vinde e elas estavam no futuro da Vinde. Porque o diabo construiu fortalezas na mente, porque o diabo construiu muros na mente, porque o diabo implantou ideias, pensamentos que arrancou essa pessoa da igreja. Qual é a estratégia do diabo? A estratégia do diabo é isolar você do ambiente de vida e te colocar no ambiente de morte. Qual é a estratégia do diabo? É isolar você de pessoas maduras e te cercar de pessoas imaturas. Qual é a estratégia do diabo? É te isolar do ambiente onde você ouve a palavra de Deus, onde você ouve a voz de Deus, para te colocar no lugar onde você ouve a voz do diabo. A estratégia do diabo é construir muros e fortalezas para que a palavra de Deus não entre, para que a palavra de Deus não chegue. Já tentou falar com alguém isolado? Já tentou entrar na mente de alguém isolado? Porque todo depressivo é isolado, mas quando ele começa a falar, melhora. Quando ele está perto de gente, melhora. Porque o diabo é especialista para isolar as pessoas, para construir muros. O diabo ele é especialista em isolar você para construir ideias, pensamentos, para que te arranque do altar, para que te arranque da igreja, para que te arranque do lugar do crescimento. Meu irmão, o diabo ele é sutil. O diabo ele é sutil. Quando você vê, você já está preso nas armadilhas do diabo. O diabo ele vai construindo ideias, o diabo vai construindo pensamentos e daqui a pouco você está preso no pecado. O diabo vai construindo ideias, o diabo vai construindo pensamentos e daqui a pouco você está preso na culpa, você está preso na ofensa, você está preso no ressentimento, você está preso no rancor, você está preso na mágoa. John Bevere vai dizer que a ofensa é uma isca de Satanás. O diabo usa a ofensa, o diabo ele usa o ressentimento para te manter numa vida preso, para te manter numa vida cativo. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo para você: ei, usa as armas que eu já te dei. Ideias são poderosas. Foi por conta de uma ideia que Hitler tentou matar os judeus. É por conta de ideias que as pessoas têm feito tantas coisas terríveis, como matar, roubar e trair a esposa, trair marido. Ideias são poderosas, tanto para o bem quanto para o mal. Autoconhecimento é poder, meu irmão. Qual é a área que o diabo ele tem te atacado frequentemente? Qual é a área que o diabo ele tem achado uma brecha para poder te atacar e você sempre tem caído no mesmo lugar, você tem caído no mesmo pecado, no mesmo erro?
Você precisa olhar e dizer: não, eu sou fraco aqui. Você precisa ter um autoconhecimento de si mesmo e declarar, ser honesto e dizer: eu sou fraco aqui. É aqui que o diabo ele sempre tem me pegado. É aqui que o diabo ele sempre tem me derrubado. É aqui que o diabo sempre tem me levado à queda. E você precisa fechar essa porta. É engraçado porque eu tenho visto como o diabo ele tem derrubado pessoas. Como o diabo ele tem levado as pessoas à queda, tem levado as pessoas para longe de Deus. Só que você já tem uma arma que ela serve tanto para de defesa como de ataque, mas você não tem utilizado. Pessoas maduras, elas são bem equipadas. Pessoas maduras, elas usam armas que Deus já deu para elas. Meu irmão, você precisa usar as armas que o Senhor já te deu. Você precisa utilizar as armas que o Senhor já te deu, para que o diabo não faça você cair novamente nos mesmos erros, no mesmo pecado. Como nós fechamos essa porta, nós precisamos ter um ouvido maduro. E quando nós temos um ouvido maduro, o diabo ele não consegue construir ninho na nossa cabeça. Quando nós temos um ouvido maduro, o diabo ele não consegue construir ninho sobre a nossa cabeça. Lutero vai dizer: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles construam um ninho nela. Você não pode impedir que o diabo coloque ideias, pensamentos na sua cabeça, mas você pode impedir que você seja um ninho de Satanás. Você não pode impedir que o diabo coloque ideias sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que o diabo construa ninho sobre a sua cabeça. E como você faz isso? Tendo seus ouvidos abertos para a voz de Deus. Como a gente consegue fechar essa porta? Os nossos ouvidos precisam estar abertos para a voz de Deus. Sabe por que o diabo tem feito um ninho sobre a sua cabeça? Sabe por que a sua cabeça tem sido um ninho de Satanás? Porque os seus ouvidos estão abertos para qualquer outra coisa, mas menos para a voz de Deus. Sabe por que o diabo tem achado brecha para construir ninho sobre a sua cabeça? Porque os seus ouvidos estão abertos para a voz do diabo, para a voz do mundo, mas estão fechados para a voz de Deus. Deus está dizendo para você nessa noite: abra os seus ouvidos. Aplauda direito aí, meu irmão. Abra os seus ouvidos para a voz de Deus. Maxwell, ele falou no pastoral: nesses últimos dias Deus não está levantando pessoas para ser boca de Deus, mas nesses últimos dias Deus está levantando pessoas para ser o ouvido dele. Ah, meu irmão, Deus quer te levantar nessa noite não para ser boca de Deus, mas Deus quer te levantar para ser ouvido dele. No teu secreto, na tua intimidade, Deus quer te contar segredos que só o céu sabe. Será que você pode levantar as suas mãos e glorificar a Jesus? Comece a declarar: os meus ouvidos estão abertos. Fala comigo. Aleluia. Catuca esse crente que está do seu lado e diga: abra os seus ouvidos, meu irmão. Aleluia. Porque se os nossos ouvidos estiverem abertos, o diabo não vai construir ninho sobre a nossa cabeça. Se os nossos ouvidos estiverem abertos, a nossa mente não vai ser trono para o diabo poder morar. A segunda coisa que eu quero destacar aqui: deixe Deus lutar as suas batalhas. Repita comigo: deixe Deus. Não, diga como alguém que almoçou hoje. Fala: deixe Deus lutar as minhas batalhas. Ah, meu irmão, você precisa deixar Deus lutar as suas batalhas. As nossas armas, elas não são carnais, e sim espirituais.
Efésios capítulo 6, no versículo 12, vai dizer que a nossa luta não é contra pessoas. Sabe por que você tem perdido essa batalha? Sabe por que você tem perdido essa luta, meu irmão? É porque você está vendo pessoas como seu inimigo. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra sangue, mas a nossa luta é contra o diabo. Mateus capítulo 16, versículo 23. Mateus capítulo 16, versículo 23, aqui, Pedro ele vai dar lugar para o diabo. Quando Pedro ele dá lugar para o diabo, Jesus vai repreender Pedro e Jesus vai dizer, por trás de mim, Satanás. Entende? Jesus não vai dizer por trás de mim, Pedro, mas sim por trás de mim, Satanás. Embora seja Pedro que tenha dado lugar para o diabo, mas quem tem que sair não é Pedro, mas é o diabo que está mentoreando Pedro. Aqui na Vinde a gente tem um lema, a gente tem uma frase que diz, diabo sai e pessoas ficam. Eu não duvido que o diabo não duvido que fulano está sendo mentoreado pelo diabo para te fazer irar. Eu não duvido que fulano está sendo mentoreado pelo diabo para poder para te irar. Eu não duvido que fulano está sendo mentoreado pelo diabo para te ofender, para te ferir, para tirar a sua paz. Eu não duvido não, meu irmão. Só que nessa guerra o nosso inimigo não é o nosso irmão. Nessa guerra o nosso inimigo é o diabo. Se tem alguém que tem que sair dessa igreja, não são as pessoas que nela frequentam, mas é o diabo. Ah, meu irmão, diabo sai, pessoas ficam. Será que você pode declarar isso? Diabo, pessoas, diabo, pessoas, diabo, pessoas. Se tem alguém que tem que sair dessa igreja, é o diabo que tem mentoreado. Se tem alguém que tem que sair dessa igreja, é o diabo que tem construído ideias. As pessoas têm que ficar. Se tem alguém que tem que sair dessa igreja, é o diabo que tem mentoreado. Quantas pessoas eu vi saindo da Vinde porque construíram ideias, pensamentos, dizendo, fulano não vai com a minha cara, e fulano tem alguma coisa comigo, isso é o diabo querendo te tirar do lugar de vida. Oh, aleluia. A terceira coisa que eu quero destacar aqui. Seja um fazedor de paz. Repita comigo, seja um fazedor de paz. Bate no peito e diga, eu preciso ser um fazedor de paz. Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados que fazem paz. Ser um fazedor de paz é aquele que estabelece a paz em meio à guerra. Ser um fazedor de paz, da paz, é estabelecer a paz em meio ao conflito, em meio à guerra. Ser um fazedor de paz não é aquele que foge da guerra. Ser um fazedor da paz não é aquele que evita o confronto, que evita a guerra, vê as coisas pegando fogo
Não, eu prefiro não me meter para as coisas não piorar. Não, meu irmão. Se você é um fazedor de paz, se você chegou num ambiente onde há guerra, você precisa estabelecer a paz. Lembra? A gente precisa calçar o evangelho da paz, aonde a gente colocar os nossos pés, a paz tem que estabelecer nesse lugar. Ser um fazedor de paz é aquele que estabelece a paz em meio à guerra. Ser um fazedor de paz não significa que a gente não vai passar por lutas. Não significa que a gente não vai passar por dias difíceis, que a gente não vai passar por dias escuros. Não, meu irmão. Ser um fazedor de paz significa que a gente vai passar por lutas, a gente vai passar por crise, a gente vai passar por dificuldade, mas o Senhor vai estar conosco em todas elas. Ser um fazedor de paz não significa que você não vai chorar, que você não vai ter dias tristes, que você não vai ter dias difíceis, mas significa, ser um fazedor de paz significa que o Senhor vai te sustentar nesses dias difíceis. A paz que Jesus nos dá é diferente da paz do mundo. A paz de Jesus é diferente da paz que o mundo dá. Porque a paz do mundo, ela depende de circunstâncias. Se meu marido está empregado, se não tem ninguém doente em casa, se está tudo bem em casa, então eu tenho paz. Só que essa não é a paz de Jesus. A paz de Jesus é paz em meio à guerra. A paz de Jesus é em meio ao caos. O pau está quebrando, meu irmão, mas você está confiando. O pau está quebrando, mas você está descansando. Essa é a paz de Jesus que Ele tem para nos dar. Eu me lembro que na primeira edição da Casa de Paz, eu estava numa casa, né? Fazendo a Casa de Paz lá. E eu estava falando sobre a paz de Cristo e sobre a paz do mundo. E eu estava explicando lá a diferença sobre a paz de Cristo e a paz do mundo. Eu falei que a paz do mundo, ela depende de circunstâncias, né? Se tudo for bem, então você está com paz, mas a paz de Jesus não é assim. E eu comecei a explicar ali na Casa de Paz, aí de repente, uma das moças que estavam ali, ela falou assim, agora eu entendi. Aí eu, entendeu? Como assim? Aí eu, compartilha conosco o que é que você entendeu. E ela falou assim, 1 mês atrás, eu fui no enterro de uma amiga minha, que ela enterrou a filha dela de 5 anos de idade, era filha única. Era o sonho dela ter filho, era o sonho dela gerar. E ela teve um neném, ela teve uma menina, e um mês atrás foi o enterro da garotinha. Só que eu fui preparada para consolar ela, eu fui preparada para confortar a minha amiga. Só que quando eu cheguei lá, eu que fui consolada, eu que fui confortada, não só eu, mas como todos naquele velório. Eu confesso que até hoje eu não entendia por que aquele comportamento dela. Eu vim para casa pensativa, como pode ela estar me confortando nesse momento tão difícil para ela? Só que agora você está falando sobre a paz de Cristo, agora eu entendi. Ela é evangélica, essa paz que ela estava no dia difícil é a paz de Cristo. Aí esses dias eu estava vendo uma reportagem de um dos pais das crianças que foram assassinadas numa escola, na creche. E um dos pais, ele é cristão, e ele estava dando uma reportagem. Eu vi isso na internet. E aí ele estava declarando ali para o jornalista a fé dele. Ele foi falando assim, não, está muito difícil, está doendo demais, eu não sei nem explicar para vocês a dor. Mas ele estava ali naquele momento estabelecendo a fé dele, declarando a fé dele por Jesus, o amor dele por Jesus, falando que perdoava a pessoa que tinha assassinado nesse momento, o filho dele. E aí eu fui decidi ler os comentários que as pessoas estavam dizendo, e os comentários que as pessoas estavam dizendo, ele só está falando isso porque a ficha dele não caiu. Aí eu fui ver outro comentário das pessoas, a outra pessoa disse assim, ele só está falando isso porque ele ainda está em choque, mas quando a ficha dele cair, o discurso dele vai mudar. A paz de Jesus para o mundo parece loucura. Quando o mundo olha para um crente que tem a paz de Cristo, que é um fazedor de paz, ele vai parecer que é loucura,
vai parecer que é fanatismo, porque a nossa paz, a nossa fé para o mundo é loucura. Irmão, é loucura ter paz em meio à guerra, ter paz em meio a um dia difícil. Você está enterrando o seu filho, mas você está lá declarando a sua fé em Cristo, que isso não valeu nada. Para o mundo é loucura mesmo. O imaturo nunca vai entender a paz de Cristo. O imaturo sempre, quando Deus não fizer aquilo que ele quer, quando Deus não fizer aquilo que ele deseja, ele logo vai ficar chateado com Deus e biquinho. Ah, meu irmão. Porque a paz de Jesus para o mundo parece loucura, parece fanatismo. Eu me lembro que quando eu e Maxwell perdemos o nosso filho, foi no auge da pandemia. E aí, como foi na correria, então a gente não pegou celular, não pegou nada, então o Maxwell me levou para o hospital. E o Maxwell não podia entrar em contato comigo, porque eu fiquei numa sala isolada, só os médicos e enfermeiras poderiam entrar. E o Maxwell, coitado, do outro lado, desesperado, porque ele queria saber como que eu estava naquele momento. Aí, 2 dias depois, é que a gente conseguiu se ver. E aí eu me lembro que quando o Maxwell chegou, ele estava arrasado, chorando demais. E aí ele chegou para mim e falou assim, como que você está? E pensando que eu já estava como desesperada. Só que Deus já havia tratado de mim. E aí quando eu cheguei para o Maxwell, naquele momento, eu comecei falar com ele, aí a gente começou a conversar e naquele momento, sabe, a paz de Cristo estabeleceu sobre o nosso coração, estabeleceu na nossa vida naquele momento de dor. Eu me lembro que logo depois eu tive alta do hospital, eu cheguei em casa e aí eu me lembro que alguns familiares, amigos, alguns irmãos da igreja foram me visitar em casa. Só que eles foram visitar na nossa casa para nos confortar. Ah, meu irmão, mas eles que saíram lá de casas confortados. Entende que a paz de Cristo, ela é diferente que o mundo a dá. Porque para você ter paz, você depende da circunstância. Para o mundo, para você ter paz, depende de tudo estar correndo bem na sua casa. Tudo depende de estar correndo bem sobre a sua família. Só que 2 dias antes de eu perder o nosso filho, de eu ter um aborto lá, e aí eu me lembro que o Maxwell me chamou para conversar e disse assim, Priscila, tu acha mesmo que Deus vai permitir que eu, Maxwell, perca um filho meu? Tu acha mesmo que Deus vai permitir que a gente enterre um filho nosso, que a gente perca um filho nosso? Não. Eu tenho dedicado a minha vida ao prol do reino, eu tenho dedicado a minha vida a servir pessoas, eu tenho dedicado a minha vida a servir o reino. Tu acha mesmo que Deus vai permitir a gente perder um filho nosso? Eu perdi o bebê, passou uns dias depois, o Espírito Santo chamou Maxwell para conversa. E aí o Espírito Santo disse para o Maxwell, Deus disse assim para o Maxwell, onipotente sou eu, você é humano. Irmão, faz parte de ser humano passar por dor, faz parte de ser humano passar por perda, faz parte de ser humano passar por dias difíceis, mas esses dias difíceis não podem determinar a sua fé em Cristo. Faz parte de ser humano, faz parte de estar vivo, passar por dias difíceis. Mas isso não pode determinar a sua fé, isso não pode determinar a tua caminhada. Aleluia. O 4º ponto que eu quero destacar, 4º e último. Esteja em paz, enquanto os outros não estão. Diga, eu preciso estar em paz, enquanto os outros não estiverem. Aleluia. Irmão, já quis ficar em paz enquanto o outro queria briga? Quem é casado aqui me entende. Rapaz, um dia eu estou na paz e amor, na tranquilidade, mas o outro, que eu não vou falar o nome por questão de ética, você já conhece, está querendo briga, está querendo guerra. Ele me olhando ali.
Em breve o microfone voltará para a mão dele. Aí, ó. O outro lá atrás, dá lugar. Irmão, a coisa mais difícil, é muito difícil. Porque você está querendo paz, mas o outro está querendo guerra. Você está querendo estar na paz e amor, mas o outro quer briga, rapaz. É muito difícil, é muito difícil. Deve ser por isso que Lutero ele falou que 1 ano de casamento santificou mais que 10 anos de monastério. Porque é difícil demais. Em Lucas capítulo 10, no versículo 5, Jesus vai dizer que quando nós entrássemos em uma casa, nós precisávamos declarar paz sobre esta casa. E Jesus disse que se você declarasse paz sobre esta casa e quem está nessa casa não recebesse a paz, era para você ficar tranquilo, porque a paz iria voltar para você em dobro. Então levanta a sua mão nessa noite, porque eu quero profetizar. Eu quero profetizar que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa. Eu quero profetizar que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu casamento. Eu quero profetizar que a paz do Senhor Jesus esteja sobre os seus filhos. Eu quero profetizar que a paz do Senhor Jesus esteja sobre os seus negócios. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu trabalho. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, meu irmão. Ah, meu irmão, que a paz do Senhor esteja sobre nós. Será que você pode declarar para 2 ou 3 pessoas assim, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida? Declare isso sobre a vida dessa pessoa que está do seu lado. Diga que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Aleluia. Em Lucas capítulo 10, no versículo 41, Jesus vai dizer: Marta, Marta, você está preocupada, ansiosa com muita coisa. A ansiedade, ela não tem o poder de mandar embora as dificuldades de amanhã. A ansiedade não tem o poder de mandar embora as crises de amanhã. E o único poder que a ansiedade ela tem sobre nós é roubar a única coisa que a gente tem, o hoje, agora. Quantas vezes a gente está tão preocupado com coisas que nem aconteceram e talvez nem vai acontecer. E isso já é o suficiente para roubar a sua paz. Isso já é o suficiente para te deixar ansioso. Só que Jesus está dizendo para nós: por que você anda tão preocupado? Por que você anda tão ansioso por coisas que ainda nem aconteceram? Em Lucas capítulo 10, no versículo 42, Jesus ainda vai continuar dizendo: todavia, apenas uma coisa é necessária. E Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte, e essa não será tirada. Enquanto Marta escolheu estar ansiosa, preocupada, com preocupação, Maria escolheu a melhor parte. Qual a melhor parte? Ouvir Jesus. Entende que na mesma casa, que na mesma família, moram 2 pessoas, que uma tem paz e a outra não tem paz. Enquanto Maria está com paz, Marta, sua irmã, está com falta de paz. O que faz alguém morar na mesma casa, ser da mesma família, um ter paz e o outro não ter? Porque enquanto Marta está preocupada, ocupada, ansiosa com um montão de coisa, Maria escolheu a melhor parte, que é ouvir a voz de Jesus. Nós precisamos escolher a melhor parte, meu irmão, que é ouvir a voz de Jesus. John Piper vai dizer
que o que nos tira da oração não são mais coisas ruins, mas são mais coisas boas. Meu irmão, o que vai parecer de coisas, preocupações, ansiedade, um montão de coisas a fazer para te arrancar do altar, para te arrancar da melhor parte. Entende que a melhor parte, nada desse mundo é capaz de roubar de nós. Jesus está dizendo, o que a Maria escolheu, nada será tirado. A dificuldade não tira o que ela recebeu de Jesus. O desemprego não tira o que ela recebeu de Jesus. A crise não tira o que ela recebeu de Jesus. As dificuldades do dia a dia não tiram o que ela recebeu de Jesus. E quantas vezes a gente está trocando a melhor parte por qualquer outra coisa que tira a nossa paz. Jesus está dizendo, eu tenho uma paz para te dar que o mundo não pode, mas você troca isso por qualquer outra coisa. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6. Versículo 6 e o 7. Diz assim: não andeis ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, em ações de graças, sejam vossas petições conhecidas diante de Deus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Jesus Cristo. Irmão, a paz que Jesus tem para nos dar é uma paz que excede todo o entendimento. A paz que Cristo tem para nos dar, ela não nos ausente, ela não tira, a paz que Cristo, eita, glória. A paz que Jesus tem para nos dar, ela não significa que você não vai passar por luta, que você não vai passar por dias difíceis, que você não vai passar por dias de crise. A paz que excede todo entendimento é uma paz que só Cristo pode nos dar. É uma paz que não depende de circunstâncias, é uma paz que não depende das coisas fluírem bem, é uma paz que só Jesus consegue nos dar. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus vai dizer: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, porque eu darei descanso. Entende? Não somos nós que trará descanso para nossa alma, não é nós que vamos trazer paz para nossa alma, mas é Cristo que vai trazer descanso para nós. Só que quantas vezes, quando a gente está cansado, sobrecarregado, a gente diz: calma aí, Jesus, que eu vou tentar resolver do meu jeito. Calma aí, Jesus, que eu vou tentar resolver do meu jeito. Calma aí, Jesus, que eu vou fazer do meu jeito, que eu vou dar o meu corre. Só que Jesus está dizendo para você: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, porque não é você que vai trazer descanso para a sua alma, mas sou eu que vou trazer descanso. Fique de pé aí, meu irmão. Quantas vezes nós estamos cansados, sobrecarregados, porque não entendemos Jesus nos chamando. Quantas vezes nós estamos andando cansados, sobrecarregados, porque os nossos ouvidos estão surdos para a voz de Deus. Quando nós não escolhemos ir até Cristo, vir até Cristo, quando a gente decidir voltar, você vai voltar mais cansado e mais sobrecarregado. Jesus está dizendo para nós nessa noite: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, porque eu tenho um descanso para você. Jesus está dizendo: talvez você chegou aqui nessa noite cansado, sobrecarregado pelos dias difíceis. Talvez você chegou aqui cansado, sobrecarregado, mas Jesus está te olhando nessa noite, está dizendo: ei, eu tenho um lugar de descanso e de paz para você. Talvez você chegou aqui cansado, porque a paz que o mundo tem te oferecido é uma paz falsa, uma paz enganadora, mas Jesus está te oferecendo nessa noite, é uma paz que nada é capaz de arrancar de você.
Jesus está dizendo, vem. Vem porque eu tenho uma paz que excede todo entendimento, mano. Jesus está dizendo, vem. Vem porque eu tenho um lugar de descanso, eu tenho um lugar de alívio para você. Jesus está dizendo, vem porque eu tenho um lugar de paz que só eu posso oferecer. Feche seus olhos aí. Glória a Deus. Feche os seus olhos aí. Oro pelo ministério de louvor, gente. Aleluia. Feche seus olhos aí. Aleluia. E começa a orar, dizendo, Senhor, que eu possa receber a sua paz. Senhor, que as circunstâncias não possam me fazer. Senhor, que o momento que eu estou passando não venha determinar a minha fé, mas que eu possa descansar em Ti, que eu possa confiar em Ti. Começa a orar aí. Declare isso. Deus está cuidando de você.